tema da mensagem hoje vai ser voltado para a família, para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, para você que faz parte do âmbito familiar. E o tema que Deus colocou no meu coração, em Gênesis 11, é quando a família quer chegar ao céu sem Deus. Quando a família quer chegar ao céu sem Deus. Em Gênesis, no capítulo 11, não tem como a gente não falar de família e ir para Gênesis, né? Porque Gênesis é justamente a criação de tudo, é onde Deus constituiu o casamento, é onde Deus criou a relação do homem e da mulher, é onde cresceram os filhos, né? A partir de Adão e Eva vieram os filhos se multiplicaram, a descendência foi aumentando, então não tem como a gente não falar de família e ir para Gênesis. Gênesis é a direção daquilo que Deus deu de direção do casamento, da família. Então, nessa passagem aqui, nós vamos aprender um pouquinho algumas coisas que acontecem na minha casa e na sua casa. Algumas lições que eu e você temos que aprender diante daquilo que o Senhor estabeleceu para que nós pudéssemos viver, para que nós pudéssemos realmente cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu. O Senhor estabeleceu algo para a família. O Senhor depositou um propósito no meu casamento, no seu casamento, na sua família, nos seus filhos. Existe um propósito. Então aqui em Gênesis a gente vai aprender um pouquinho, né, sobre esse assunto família. Todos encontraram aí Gênesis capítulo 11? Antes de nós lermos aqui o capítulo 11, eu quero fazer uma introdução rápida para você poder um pouquinho compreender essa passagem do capítulo 11. Se você pegar o início aqui de Gênesis, né, capítulo 1 é a criação, quando Deus cria o céu, cria a terra e cria todas as coisas que existem na terra. No capítulo 2 nós vamos ver a formação do homem, da mulher, onde foi criado Adão e Eva. No capítulo 2 você vai poder ver como Deus fez isso. No capítulo 3 você vai ver a queda do homem, né, o pecado, quando o pecado entra no mundo, quando Adão e Eva eles pecam. No capítulo 4 e 5 vocês vão encontrar Adão e Eva nasce o terceiro filho deles, que é Sete, e ali você começa a conhecer o âmbito familiar, né? No capítulo 6 é quando começa uma grande corrupção na humanidade. Deus criou o mundo, Deus criou o céu, a terra, criou o ser humano, Adão e Eva, os filhos cresceram, se multiplicaram, começou a criar, né, uma nova população começou a surgir a partir de Adão e Eva, e aí no capítulo 6, o mundo ficou corrompido. O mundo vivia, a população que foi criada a partir de Adão e Eva, começou a se corromper, começou a viver do modo que queria, do jeito que queria, prostituição, engano, vida errada. E ali no capítulo 6 ele vai falar um pouquinho sobre isso. No capítulo 7, justamente acontece a promessa que ele faz a Noé. Ele olha para a humanidade, ele vê que está tudo mal, está tudo corrompido, ele não se agrada do que ele está vendo, e aí ele encontra em Noé e faz uma promessa para Noé. Ele fala: Noé, eu encontrei em você um coração puro, então a partir de você eu vou reconstruir, eu vou recomeçar a humanidade. Então ele faz uma promessa dizendo que vai vir um dilúvio. Então construa uma arca, Noé, que você e a sua família, eu vou fazer um reset no mundo e eu vou começar a partir de você e a sua família. Então no capítulo 7 ele faz esse anúncio, nessa promessa do dilúvio, e aí no capítulo 8 acontece o dilúvio. Deus ele acaba com a humanidade, preservando somente Noé e sua família, para recomeçar. Ele não gostou daquilo que estava acontecendo na humanidade, e ele recomeça a partir de Noé. No capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé e cumpre a aliança que ele faz. Qual é essa aliança que ele fez com Noé? Noé, eu tenho um tempo novo para a humanidade, diante do que eu vi eu não gostei, e essa aliança vai acontecer porque vai haver um dilúvio. E naquele período tinha mais de 100 anos que não chovia. E aí ele começa a construir a arca, acontece o dilúvio, e aí Deus começa uma nova humanidade a partir de Noé e sua família. No capítulo 10, nós vamos ver um pouquinho, vários nomes aqui de descendentes de Noé, dos seus filhos, porque começou a multiplicação através dos filhos de Noé, e aqui vai ter uma série de nomes dessa descendência, que são milhares, que cresce. E aí no capítulo 11, que é o que a gente vai ler agora, é justamente uma nova humanidade. Lembra que Deus ele fez um reset no mundo. Ele usou a vida de Noé e sua família para resetar o mundo e fazer de novo, uma nova oportunidade.
Então aqui no capítulo 11, é um novo povo, é um povo novo que Deus construiu a partir de Noé, amém? Aí o texto diz assim, no capítulo 11, do verso 1 até o 9 nós vamos ler. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, ali se fixaram. Dá uma pausa rapidinho só para você poder entender. Como eu disse aqui na introdução que eu fiz, é um novo povo, é uma nova humanidade que foi constituída por Deus a partir de Noé. Aquela outra humanidade que ficou perdida, que estava corrompida, acabou. E aqui é um novo povo. E aqui no verso 1 que nós lemos, é um povo que fala uma língua, é um povo que tem uma linguagem específica e que está procurando um lugar para ficar. No verso 2 nós lemos aqui, saindo os homens do Oriente, entraram em uma planície em Sinear, e ali se fixaram. O que é essa planície aqui que ele está dizendo? Essa planície de Sinar aqui, é a região antiga de Mesopotâmia, que logo em seguida será a terra de Babilônia. E Babilônia, se você lembra e conhece, é uma cidade e um povo de promiscuidade, de prostituição, de idolatria, de abandono total de Deus. Então essa região que eles estão querendo parar para fixar, é justamente uma região perdida. Mas aqui, para quem conhece um pouquinho de história e conhece um pouquinho da região geográfica de onde está falando aqui, é um local de planície aberta, um local bonito, verde. E ali eles olharam aquela planície verde, ampla, e eles falaram, vamos fixar aqui. Até aí tudo bem. Então eles se fixam aqui, mas em uma região que é uma região de promiscuidade, uma região que é corrompida também. E aí o texto continua, no verso 3. Olha só aqui, são eles dizendo um para os outros, essa nova população, esse novo povo. Depois, no verso 3, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Dá uma outra pausa para você entender isso. Naquele período, nesse período aqui do Antigo Testamento, no início de tudo praticamente, eles tinham uma única forma de construir. Era através de pedras que já estavam nas planícies, nos desertos por onde eles passavam, e aí a partir dessas pedras que eles encontravam, eles construíam algumas casas, alguns locais para eles ficarem. Então ali já era algo que tinha pronto. Só que aqui começa a acontecer com esse povo uma evolução. Aqui, se você não prestou atenção, eles começam a fazer tijolos. Eles não começam mais a usar pedras, eles estão usando tijolos aqui. Eles estão preparando tijolos novos. E para quem trabalha na construção sabe que o tijolo, ele é mais fácil de manusear, ele é mais seguro, dependendo, né, da forma que você vai fazer ali. E é uma evolução que está acontecendo aqui. Então aqui eles estão fazendo algo com as suas próprias mãos. Percebam que até nesse momento no texto, você não vai ver eles consultando a Deus em nada. Eles estão andando pelo deserto, eles estão procurando um lugar para se fixar, estão se fixando agora, e aí eles estão dizendo um para os outros, vamos agora construir com tijolos e com piche, em vez de argamassa. A argamassa aqui não é a argamassa de hoje, nossa. A argamassa aqui era areia do deserto com um pouco de água e palha. E aqui eles começam a evoluir, começa a ter uma evolução aqui do povo que está reunido ali. Até aí tudo bem também. E aí o texto continua, verso 4. Depois disso, eles disseram, vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Para quem não sabe, essa torre é a Torre de Babel, que é a história que a gente está lendo aqui, que começa falando um pouquinho no capítulo 10, se estende no 11, 12 e 13. Então aqui eles falam, vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. E aqui é o que eu e você não podemos jamais dizer ou deixar entrar no nosso coração. O texto continua, assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Dá uma outra pausa para você entender. No verso 4, esse povo que está sendo reconstruído por Deus, que Deus deu uma nova oportunidade para fazer tudo de novo, agora estão fazendo as coisas com as suas próprias mãos. Agora estão fazendo com os seus próprios dons e talentos.
E o mais marcante aqui para mim é no verso 4. Depois eles disseram: vamos construir uma cidade que seja uma torre que alcance o céu e que torne o nosso nome famoso. Olha que perigo isso. Eles estão agora com o coração inclinados em ter o nome deles glorioso, e não o nome do Senhor Jesus, não o nome de Deus, aliás, nessa época, né? E aí o texto continua: assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 10 e 9, a direção de Deus para eles, era justamente para eles se multiplicarem. Tem algumas versões que vai dizer assim, para que eles se espalhem. A direção de Deus era para eles se espalharem, mas eles queriam construir uma torre, para chegar próximo a Deus, e que o nome deles fosse glorificado. E eles estão indo numa direção contrária à de Deus. Amém? Todo mundo está entendendo? E aí continua. O verso 5, agora é Deus falando. Olha o que Deus disse para eles, diante do que eles estão fazendo, diante do que eles estão querendo fazer, e diante da motivação do coração deles. Olha o que Deus disse: o Senhor desceu para ver a cidade, e a torre que os homens estavam construindo. Dá uma outra pausa aí para você entender. É linda essa passagem. Nós entendemos que Deus, Ele é um Deus onisciente. Amém? Ele tem a consciência de todas as nossas mentes, Ele sabe tudo. Nós cremos que Ele é um Deus onipotente, tem o poder sobre todas as coisas. Ele é um Deus onipresente, está em todos os lugares. Porque no verso 5 ele fala: o Senhor desceu para ver a cidade e o que os homens estão fazendo. Meu Deus, grave isso, já já vocês vão entender. No verso 6, Deus continua dizendo: e disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso o quê? A torre. Eles são um só povo, em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Deus falando. E aí ele continua, no verso 7, que é algo marcante para você anotar aí também. Verso 7, Deus falando, ele diz: venham, desçamos e confundamos a língua que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Dá uma outra pausa aí, que esse texto é maravilhoso. Quando nós lemos aqui no verso 7, no 6, aliás, que ele fala: o Senhor desceu na cidade para ver o que os homens estão fazendo. A pergunta que fica para a gente refletir um pouquinho: por que Deus, que é onipresente, está descendo na cidade para ver o que os homens estão fazendo? Toda vez que você ouvir ou ver na Bíblia a palavra descer, é sempre uma palavra de juízo de Deus para com o povo, ou com aquele que está contra a vontade dele. Então aqui quando ele fala descer, vamos descer para ver o que está acontecendo, é uma forma de vir juízo de Deus para esse povo. E aí no verso 7 ele fala: venham. Por que Deus está falando venham? Aqui a gente entende que quando ele fala venham, desçamos e confundamos, aqui Deus está chamando a Trindade, chamando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, para intervir naquilo que o homem está querendo construir, e deixando Deus de lado, para erguer uma torre e se afastar de Deus cada vez mais. Porque Deus disse aqui, um pouquinho antes, quando a gente leu, eles estão fazendo, esse povo está fazendo isso, imagine quando eles tiverem poder, nada poderão impedir aquilo que eles estão planejando. Ou seja, tudo aquilo que tiver no coração do homem, afasta de Deus. E aí Deus faz essa intervenção. No verso 8 ele continua: assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor o espalhou por toda a terra. Meu Deus, feche seus olhos um minuto. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por nos dar a oportunidade, ó Pai, e o privilégio também de estar aqui agora meditando.
lendo e ouvindo a Tua palavra, que tem o poder de curar, que tem o poder de transformar, que tem o poder, ó Pai, de nos consolar e de nos dar a direção, ó Pai, para que nós sigamos aquilo que agrada o Teu coração. Então fala conosco essa noite, através dessa passagem, ó Pai, que fala de um povo, que fala de uma família, que fala de famílias. Pai, fala com cada família essa noite. Dá a direção, ó Pai, para aquilo que nós estamos fazendo que não está talvez agradando o Senhor. Dá a direção para nós, ó Pai, coração quebrantados aqui, corações, ó Pai, que se arrependam, corações, ó Pai, que estão dispostos a ouvir, a obedecer e a cumprir a Tua palavra, Senhor. Fala conosco essa noite, assim eu peço em o nome de Jesus. Amém. Essa passagem nos ensina sobre o âmbito familiar. O perigo que existe de uma família, de um casal, de alguém que faz parte de um âmbito familiar e não ouvir e obedecer a direção que Deus tem, que Deus dá e que Deus cumpre. Aqui, no primeiro verso que nós lemos, em toda a terra havia apenas uma linguagem, um só povo, uma só maneira de buscar a Deus. O verso 1 aqui fala de um perigo de uma família, de viver a unidade, que é importante, mas uma unidade que não agrada a Deus. Nós sempre pregamos sobre a unidade e a comunhão. A unidade e a comunhão, inclusive, faz parte da ceia do Senhor, que nós participamos agora há pouco. É fundamental eu e você, como família, participarmos da ceia, termos comunhão e ter unidade com aqueles que o Senhor nos dá como a oportunidade. Então é fundamental a unidade e a comunhão. Aliás, tem alguns louvores que falam que o Senhor habita no meio dos louvores, diante de uma comunhão, diante de uma unidade. Mas aqui nós vemos que as famílias que estão aqui, nesse cenário aqui inseridos, estão totalmente perdidos. Não estão ouvindo a direção de Deus, porque Deus já havia falado no capítulo 9, no capítulo 10, Deus deu a direção, para que eles ficassem juntos, para que eles se espalhassem. A direção de Deus é: vocês vão e multipliquem-se. Eu acabei com a geração anterior, houve um dilúvio diante de uma população que não estava agradando, então eu comecei de novo, e vocês agora vão e multipliquem-se. Essa foi a direção. Só que eles queriam erguer uma torre e ficar. Deus mandou multiplicar, se espalhar pela terra, e eles queriam erguer uma torre, e que o nome deles fosse glorioso, que eles fossem reconhecidos pela força do braço. Aqui entrou no coração deles a forma de que eles começaram a se desenvolver como seres humanos. A evolução começou a partir de um tijolo novo. O tijolo que eles acabaram de criar, um tijolo novo que não existia. Eles acabaram de criar um mecanismo de levantar uma torre. E aí eles falaram: que o nosso nome seja glorificado, que o nosso nome seja conhecido. E aí a gente entende no verso 5, que Deus desceu. Esse descer de Deus é fazer juízo. É fazer juízo diante daquilo que Ele não está se agradando. Fazer juízo diante de uma ordem que Ele deu e está fazendo ao contrário. Isso nos faz entender que aqui existem famílias que estão em unidade, que estão diante de um propósito, mas sem a direção de Deus. Estão se reunindo, estão trabalhando, vão erguer uma torre, estão com planejamento, mas não estão debaixo de uma direção de Deus. Isso nos faz pensar que existe famílias que estão em unidade, mas não estão debaixo de uma direção de Deus. Por isso que eu sempre gosto de dizer aqui, que às vezes é algo que você vê grande, nem tudo que cresce é de Deus, nem tudo que está cheio é de Deus, nem tudo que a gente olha e fala: meu Deus, quanta gente, quantas coisas estão acontecendo, nem tudo que a gente vê e olha é de Deus. Aqui é um exemplo, Então aqui, para você aprender nesse primeiro ponto, que o perigo de uma família, de viver uma unidade sem a direção de Deus, é um caminho perigoso, é um caminho que vai trazer destruição, é um caminho que vai te levar para a perdição. Então você precisa aprender hoje que existem 3 tipos de unidade. 3 tipos de unidade. A primeira unidade, eu quero dizer para você, é a unidade que agrada a Deus, que é a que eu e você temos que fazer parte. Qual é essa, pastor? A primeira unidade é a unidade do reino de Deus. É quando você ouve a direção de Deus e quando você obedece a direção que Ele deu. Porque a gente vive um tempo hoje, queridos, que muitos ouvem a direção de Deus, mas não obedecem. Deus falou comigo. Quando vai ver, não está fazendo o que Deus pediu.
Então a primeira direção aqui é que você ouça a direção de Deus e você submeta a ela. Essa é a única. Mas existe uma segunda, que é o que aconteceu aqui nessa passagem. É a unidade que eles viviam da carne. É a unidade que eles estavam vivendo de famílias que estavam com os desejos de construir para que eles pudessem ser os caras. Para que todos pudessem saber que era um povo que estava construindo algo novo. Eles criaram um tijolo novo e eles iam erguer uma torre mais alta que pudesse chegar, para que todos pudessem ver a glória deles. Olha o tijolo dele como é bom, olha como eles são talentosos, olha como eles fazem bem. E tem a terceira unidade, que é aquela que é a rebelião, a unidade de rebelião. A unidade de rebelião é quando você e a sua casa, talvez, está vivendo uma unidade contra a vontade de Deus. Contra. Porque a primeira é a que a gente tem que fazer: ouvir a direção de Deus e seguir a direção que Deus deu. A segunda é a carnal, que todo mundo vai aplaudir, que você vai ter resultado bom, que as pessoas vão ver que você tem talento, que você sabe fazer, mas não é o que Deus pediu. E a terceira, que é a pior, que é a rebelião. É aquela que tem a unidade, mas está indo contra a vontade de Deus. E aqui eu deixo para mim e para cada um de nós que estamos aqui essa noite. Quando a expressão aqui que Deus desceu para ver o que estava acontecendo, era o juízo que ia vir diante da motivação do coração de cada um, em ter o seu nome grande, em fazer os seus dons e os seus talentos, mas indo contra a vontade de Deus. Então eu e você temos que se preocupar e se atentar com aquilo que Deus está dando direção para a minha casa e para a sua casa. A direção de Deus é para que você submeta à direção dEle, aquilo que Ele falou com você, aquilo que Ele falou com a sua família, porque eu e você somos aqueles que estão guiando a nossa casa. Os pais que estão aqui é aquele que guia a casa financeiramente, guia a casa espiritualmente, guia a casa de forma emocional, guia a casa de forma espiritual, de todas as áreas que possa existir. Nós somos os responsáveis para guiar. Aqui é bom, aqui não é bom, isso é ruim, isso é bom. Tem que ter essa clareza e ter essa direção que vem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então não se espante com unidades que não está sendo debaixo da direção de Deus. Tem famílias que ficam em unidade, mas contra a vontade de Deus. É uma construção de Babel. Tem famílias que não sabem onde estão colocando os pés. Tem famílias que não estão vivendo em casa uma base sólida, que é a direção que Deus deu. Tem famílias que estão vivendo em unidade, prega a comunhão, mas não é a direção que Deus deu. Nós corremos um sério risco de estar construindo uma Babel, uma torre para cima, achando que é bom, achando que vai ser legal, mas o Senhor está reprovando. E o Senhor está dizendo: eu vou descer aí, eu vou visitar aí. Se Deus é onipresente, se Ele vai visitar é porque vai vir juízo aí. Vai vir direção de Deus para a minha vida e sua vida, se não tiver alinhado com a direção do Senhor. Porque a pergunta não é com quem você está unido, é qual o propósito que você está cumprindo. Não é com quem você está se relacionando, é com quem você tem propósito de agradar o coração de Deus. No verso 2 ele diz: saindo os homens do Oriente, encontraram a planície em Senar e ali se fixaram. Eu falei na introdução o lugar que eles estavam fixando. As famílias que estão aqui, se atente com quem você está se fixando. Família, se atente onde os seus pés estão indo. Se atente com quem os seus filhos estão andando. Se atente com quem eles estão se aconselhando. Se atente você, casal, quem está indo na sua casa. Se atente quais as conversas que você tem com outras pessoas. Se atente com quem você está fazendo conexão. Porque as conexões podem nos levar para um caminho que não agrada ao Senhor. Está aqui lhe dizendo: saíram os homens do Oriente e encontraram um lugar. Não era um lugar para ficar, era um lugar para se espalhar, era um lugar para se multiplicar. Então cuidado, queridos. Cuidado para você não estar construindo uma Babel e achando que você é o cara.
achando que você conquistou porque você é bom, porque você trabalhou, porque você tem experiência, porque você conquistou, porque você, afinal de contas, tem conhecimento no mercado, que você é bom no que você faz, porque se não for a base do Senhor te sustentando, vai ser uma torre de Babel. E aqui Deus interviu, quanto mais alto for levantado, maior vai ser o tombo, se não for a base da direção que Deus está dando. No verso 3 eles disseram uns aos outros, olha o soberbo aqui, disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem, usando os tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Não há problema algum em você ter uma evolução como ser humano, como cristão, como pai, como mãe, como filho. Não há problema nisso, pelo contrário, nós temos que crescer e se desenvolver cada vez mais. Nós temos que buscar cada vez mais ser homens e mulheres melhores, nós temos que buscar sim sempre. Mas aqui o ponto é o significado da Torre de Babel. Você sabe qual é o significado no original da palavra Babel, que é a torre que eles estavam construindo? O original da palavra Babel é justamente um altar a deuses. O original da palavra. Se você pegar o original dela em hebraico, é justamente confusão, mistura, dúvida, problema. Então construir uma Babel é trazer problema para nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos. Ficar debaixo de uma unidade que não agrada ao nosso Deus, que não foi Ele que direcionou, é trazer problema para nós mesmos. E não é se, é quando vai acontecer. Quando? E aqui ele continua. Essa geração que estava afastada do Senhor, não estava consultando a Deus diante das decisões que precisava tomar, não estava colocando Deus como prioridade, mas estava fazendo, com outras palavras, ele estava dizendo, nós somos os caras aqui. Ninguém tem um tijolo como esse. Ninguém tem um mecanismo de construção como o nosso. Então vamos construir algo porque nós somos bons, porque nós somos autossuficientes. Nós não precisamos de ninguém. Nós estamos construindo algo aqui para que todos vejam que nós somos bons. Isso aqui é soberba. Isso aqui é o que entra em algumas famílias às vezes. Quando você conquista um bem, quando você conquista um carro bom, quando você conquista talvez um emprego dos seus sonhos, que você é bem remunerado, quando você conquista aquilo que você projetou, e aí você chega em um dado momento, você construiu uma Babel e nem percebeu. Você fala, eu tenho um carro bom porque eu estudei. Eu tenho uma casa boa porque eu trabalhei. Eu tenho uma família abençoada porque eu tenho unidade, eu sou um cristão, eu sou isso, sou aquilo. E esquece que a base e o fundamento é o Senhor. E você não se engane, viu, querido e querida? Não se engane com aquilo que você conquistou. Porque se não fosse a permissão de Deus, nada do que você tem você teria. Nada do que você pode fazer você faria. Nada do que você conquistou seria se não fosse a permissão de Deus. O nosso, pastor, mas eu trabalho bastante, pastor. Eu trabalho 14 horas, eu estou igual no Japão. Lá no Japão é 14 horas de trabalho, sabia disso? Pastor, eu trabalho 15 horas por dia. Eu não tenho feriado, não tenho final de semana, eu estou todo final de semana trabalhando. Isso é a consequência do nosso trabalho. Mas ai de Deus se não te der saúde para você suportar talvez 15 horas. Ai de nós se Deus não desse para mim e para você sabedoria para lidar com as circunstâncias. Ai de nós se Deus não desse para nós sabedoria para tomar a decisão certa do que fazer, do que não fazer, daquilo que Deus está colocando sobre a minha vida e a sua vida. Ai de nós se não fosse a mão do Senhor nos conduzindo para isso. Mas eles estavam ali, a última bolacha do pacote. Eles já se esqueceram do último juízo que aconteceu. Eles se esqueceram que Deus tinha acabado de aniquilar uma população, um povo que era dele, porque estava na promiscuidade, na prostituição, vivendo a vida errada, sem consultar a Deus, vivendo os seus próprios prazeres, e ali eles já se esqueceram. Então aqui ele nos ensina isso, que o orgulho, a autossuficiência, a independência espiritual, o problema não era construir, queridos, ouça bem o que eu vou dizer. Eles poderiam construir, o problema ali era eles quererem ser melhor ou maior que Deus. Vamos construir uma torre para chegar até Deus. Mal sabia eles que era Deus que descia para chegar até eles. Eles não precisavam querer subir, porque Deus já estava indo até eles. E assim somos nós, queridos. Ai de nós se queremos alcançar o Senhor que me alcançou, o Senhor que te alcançou. Se você quer crescer na vida, você tem que comprar uma escada. A escada você sobe na vida. Mas aqui é Deus descendo até eles. Ali é Deus indo levar juízo para eles. É como se Deus estivesse assim, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão malucos?
que vocês estão pensando? O que vocês estão achando que vocês vão fazer? Aqui nós lemos que se eles estivessem fazendo e continuassem daquela forma, o que seriam deles? Eles iam querer mandar em Deus. E aí Deus vem com juízo. O descer aqui vem com juízo. No verso 4 eles dizem, depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com você aqui. O maior perigo de uma família é trocar o propósito de Deus por uma proposta. Quando você troca o propósito de Deus por uma proposta, você fica totalmente vulnerável e em algum momento vai cair a Torre de Babel. Aqui no verso 4 que nós lemos, é eles querendo fazer, é eles querendo realizar, mas aqui o homem quer isso. E nós às vezes somos assim, sem exceção aqui, viu? Sem exceção. O homem quer fama, o homem quer sucesso, o homem quer cargo, o homem quer título, o homem quer elogio. Tem que ter elogio, tem que ter aquilo que a nossa carne busca constantemente. Mas Deus, Ele desce trazendo juízo, dizendo o que seria de vocês se não for a minha mão. Olha o que eu já fiz com aquele povo que estava perdido. E aqui Ele nos ensina a viver uma vida de propósito, querido. A mensagem hoje para mim, para você nesse ponto aqui, é que você reconheça o Senhor diante de tudo que você já conquistou. É que você reconheça o Senhor diante de tudo que você já conquistou no seu trabalho, na sua casa. Se você tem uma família abençoada, glória a Deus por isso, mas lembre-se que foi o Senhor que te sustentou, foi o Senhor que te abençoou, foi Ele que deu a você isso, porque a partir do momento que a gente começa a achar que fomos nós estamos construindo uma torre de Babel. Então ele continua falando sobre isso. No verso 5 ele fala, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Quando Deus desce, querido, é para me corrigir, é para te corrigir. Quando Deus vem com juízo, é para trazer a direção de novo para o lugar que Ele já tinha falado. Quando Ele vem com juízo na minha vida e na sua vida, é para que eu e você voltemos ao lugar de onde Ele tinha já ordenado. A expressão aqui é espiritual, queridos. A gente não consegue compreender aqui, mas a expressão descer aqui é sobre a onisciência de Deus, a onipotência dEle, aquilo que Ele é capaz de fazer, mas Ele faz questão de trazer juízo para que os homens não fiquem com o coração daquele jeito que estava, soberbo, orgulhoso, achando que era eles que faziam com as próprias mãos. A Torre de Babel representa a ambição e a insubmissão dos homens. A insubmissão. Talvez você tenha uma boa condição financeira, mas talvez você está construindo uma torre de Babel. Talvez você tenha uma boa condição na sua casa, no seu trabalho, de gerenciar tudo, mas talvez você está vivendo uma torre de Babel. Está se sentindo autossuficiente demais? Não tem problema, não preciso de ninguém, eu sei resolver sozinho. E nós homens somos mais assim, né, gente? Os homens. Eu dou um jeito. Eu dou um jeito de fazer, deu um problema, eu dou um jeito. É ou não é assim? O nosso jeito é o Senhor Jesus, querido. O nosso jeito é aquilo que nós apresentamos a Deus. Senhor, fala comigo. Senhor, dá a direção. Senhor, eu estou indo na direção certa. Eu estou indo no caminho certo. Eu estou indo para agradar o Senhor. O Senhor está comigo. O Senhor falou comigo disso. É isso que eu tenho que fazer. É essa direção que eu e você temos que ter. Senão a gente vira homens e mulheres soberbos, sem perceber às vezes. Não ora mais, não busca mais. Não tem a preocupação de saber se está na direção certa. Não tem a preocupação de saber se a minha casa está sendo realmente protegida, guardada, através dos princípios e da direção que Deus deu. Não consegue saber se no trabalho o que você está fazendo está agradando a Deus. A sua vida no seu casamento está agradando a Deus. Está tudo bem na sua casa, com a sua família. Você já pediu a Deus a falar com você, dar a direção para você seguir? Senão a gente está construindo a Torre de Babel. E uma hora vai cair. E aqui ele continua, no verso 6, e disse o Senhor, olha o que ele vai dizer da soberba, eles são um só povo, e falam uma só língua, e começaram a construir isso, então em breve nada poderá impedir o que estão planejando em fazer. Esse é o nosso final, querido, esse é o nosso final, se a gente não consultar Deus, esse é o nosso final, se a gente não colocar Deus em primeiro lugar, pedindo a direção dEle.
Nós vamos fazendo, nós vamos realizando, nós vamos conquistando. Aqui eles iam conquistar, eles iam erguer, eles começaram a erguer uma torre. E assim somos nós às vezes. A gente começa a fazer, a realizar, esquece de Deus, não consulta Deus, e vai fazendo, e vê o crescimento acontecer. Ah, Deus está comigo, está nada. Está nada. Essa foi a direção que Ele deu? Não foi. A direção no capítulo anterior é: vão e se multipliquem, vão e se espalhem, vão e tenham filhos, e vão e multipliquem essa terra. Essa foi a direção. Mas eles estavam indo à direção contrária. Direção contrária. No verso 6 ele disse, no verso 7, venham, desçamos e confundamos a língua do que eles falam, para que não entendam mais uns aos outros. Eu quero me deter alguns minutos aqui nessa parte que ele começa a confundir. Quem conhece a história sabe. Nesse determinado momento que acontece a palavra, Deus ele faz uma confusão na língua do povo. Lembra que no início era só uma língua? Era só uma linguagem? Aqui agora no verso 7, Deus desce e traz as línguas diferentes. Ou seja, na hora da construção, eles estavam confusos, eles não estavam entendendo o que era para fazer. Então é como se fosse assim: pega o tijolo, o cara pegava uma pá. Pega o cimento, ele pegava uma palha. E ali eles começam a não entender um ao outro, e ali não acontece a construção mais, porque ali Deus entrou com juízo para confundir todos eles, para quebrar o orgulho, a arrogância e aquela prepotência que eles tinham em construir algo sem consultar Deus, e pior ainda, querer o nome deles maior e glorioso naquela terra. É assim que Deus trata comigo e com você, querido. Ele vem e confunde mesmo. Ele vem para que eu e você tenhamos uma vida de direção que Ele dá, para que eu e você possamos viver a direção dEle e não a nossa. O que será que Deus precisa fazer hoje na minha vida e na sua vida para te confundir, querida? Eu não sei se você passa isso em casa, na sua casa, com a sua esposa ou com o seu marido, que às vezes você fala algo, ela entende algo completamente diferente. Você pede uma xícara, vem um copo de leite que você não gosta. Você fala: amor, eu te amo. Ela fala assim: o que você falou aí? Você não quer mais eu? Você quer largar de mim? Não, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que eu te amo, não. E aí uma confusão. É assim que aconteceu naquele momento. A confusão veio para que eles pudessem realmente não evoluir com aquela obra, porque a motivação do coração era para que eles fossem exaltados. E aí ele vem com juízo para tirar tudo aquilo que é de confusão. Então eu declaro na minha vida e na sua vida que está aqui hoje à noite, querido, que esse espírito de confusão, ele vai cair por terra para você ter clareza. Não vai chegar na sua casa, no seu casamento, nos seus filhos. Vai ter clareza na comunicação, vai ter clareza na sua casa, no seu trabalho, na sua profissão. Você vai falar daquilo que você vende sim com clareza, para não confundir e você não ficar disperso. Quem recebe isso no nome de Jesus? Então o Senhor veio com esse juízo. A ausência de Deus, querido, nos leva a essa confusão. A ausência daquilo que o Senhor estabeleceu para mim e para você, nos leva a uma frieza, a um isolamento. Então eu e você como família, nós temos que colocar diante desse Deus que vai trazer o juízo. Vai trazer o juízo para mim e para você. No verso 8 ele continua: assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Se for preciso, ouça bem o que eu vou dizer. Se for preciso, Deus vai confundir tudo na sua vida para você não construir algo que Ele não pediu. O grande erro nosso como cristão, sabe qual é? É fazer sucesso onde Deus não pediu para você ir. É você conquistar algo que Deus não pediu para você fazer. E você achar que você está abafando. E você achar que você é o cara. E você achar que porque você está conquistando, Deus está com você. Não. Você conquistar não é algo da parte de Deus e aquilo que realmente prova que Deus está conosco. Porque aqui a lei da semeadura, ela é real. Se você trabalhar e você vai conquistar. Se você for um homem ou uma mulher dedicado, esforçado, você vai conquistar. Mas aqui não é sobre isso. Aqui é sobre aquilo que Deus está dizendo, sobre a direção que eu dou, sobre aquilo que eu pedi para você fazer. Então, que a torre não conseguiu, só Deus pode fazer, querido. O que eles não conseguiram erguer, somente Deus pode realizar, querido. Coloca isso no seu coração, porque a Torre de Babel era algo para encher o ego deles. Era para que eles pudessem ficar satisfeitos, então orgulhosos e não quebrantados.
Deus não quer corações orgulhosos, Deus quer corações quebrantados, queridos. Deus está procurando em mim e em você um coração humilde, um coração que se quebranta diante dEle, um coração que se arrepende, um coração que fala que se não é o Senhor, nós não conseguimos. É um coração que fala: Senhor, se o Senhor não for na frente, eu não vou. Se o Senhor não estiver comigo, eu também não vou. Se o Senhor não realizar na minha vida, eu não sei para onde eu vou. É esse coração que o Senhor pede, queridos. E não um coração orgulhoso, arrogante, que sabe que faz. Eu já sei tudo, eu já tenho experiência com... Não, o Senhor está dizendo: eu preciso de corações quebrantados, que ouvem a minha voz e que obedecem à direção que eu dou. Quem está dizendo, quem está recebendo isso, diga amém. Sétimo, Deus chama agora um outro personagem para você ver aquilo que Deus está fazendo. Olha que lindo que Deus está fazendo. Vai para o capítulo 12. Capítulo 12, nós estávamos no 11, vai para o 12 agora. No capítulo 12 ele diz assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Dá uma pausa, é só isso por enquanto. Deus chama Abraão agora. Do capítulo 11 até o capítulo 12, pode parecer algo rápido e curto, mas aqui do 11 para o 12, tem uma janela de aproximadamente 300 anos. Aproximadamente 300 anos, do capítulo 11 para o 12. Por quê, pastor? Porque aqui Deus, Ele fez o juízo diante daquele povo, Ele desceu para fazer juízo, e diante do juízo que Ele fez, Ele está cumprindo a palavra que Ele liberou, de abençoar a geração que Ele deu de recomeço, que foi de Noé. E aqui do capítulo 12 que nós lemos, Deus chama Abrão, que não é Abraão ainda, é Abrão, para viver aquilo que ele estabeleceu. Então, em um intervalo de 300 anos aproximadamente, Deus libera essa palavra para esse homem que faz parte da descendência que nós já lemos. De todos esses povos que vieram depois do dilúvio, aqui Deus está cumprindo o chamado e a promessa que Ele fez, através agora de Abraão. E a palavra que Ele liberou é: Abraão, sai dessa terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sabe qual é essa terra que está falando aqui? Era a terra que eles estavam lá, nas planícies do Sinar. Era essa terra de promiscuidade, de prostituição, de idolatria, que esse povo estava tentando erguer a torre, e aí Deus vem com juízo, deixa que eles sejam destruídos, permitiu isso, não construiu, e aí depois de 300 anos aproximadamente, ele chama Abraão e fala: Abraão, sai dessa terra aí, sai dessa promiscuidade, sai da prostituição daí, sai desse lugar que não é para você, porque eu vou te mandar para um lugar que eu vou mostrar para você. Então ele não mostra e não fala para Abraão, porque ele quer que Abraão obedeça, porque ele vai suprir, porque ele vai dar a direção, porque ele vai realizar, porque se Deus falar para Abraão onde ele ia, certamente ele não iria. Então aqui ele faz algo acontecer, de algo que dele mesmo prometeu. E aí ele continua depois no verso 2 do capítulo 12, acompanhe comigo: farei de você, Abraão, um grande povo, eu abençoarei e tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Eu declaro isso na sua vida hoje, em nome de Jesus, querido. Receba se você quiser hoje, mas o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite: eu vou abençoar a sua vida, eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar os seus filhos, se você me obedecer, se você tiver sensibilidade de ouvir a minha voz, se você se submeter, eu vou abençoar não somente você, mas a sua casa, os seus filhos, a sua descendência. Se você se submeter, eu vou te abençoar, ele diz. Essa foi a direção dele. Então a fé de um homem pode mudar uma geração, pode mudar gerações, diante de uma fé que exercita a palavra que foi liberada. É isso que ele diz. Deus começa o seu projeto na família, querido. É tudo família aqui. É tudo pai e mãe perdido que não estava ouvindo a voz de Deus. Era tudo família que estava totalmente disperso aqui, não obedecendo. Mas ele chama Abraão e aí ele continua ainda. Olha o verso 3, o que ele fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que bênção isso. A partir de mim, a partir de você, nós seremos um povo abençoado, e a bênção que Deus tem para gerações futuras, a partir de nós, vai começar por mim e por você.
Posso ouvir um amém hoje, em nome de Jesus? Sobre mim e você, querido. Essa é a palavra que Deus tem liberado para mim, para você, para minha família e para a sua família. E a aplicação para nós aqui é o que nós estamos construindo dentro de casa. O que nós estamos construindo, qual altar que eu e você estamos levantando, qual altar nós estamos erguendo, qual voz eu e você estamos ouvindo, qual direção você está seguindo, querido. Você está ouvindo a direção do seu feeling? Porque é a palavra da moda, é o feeling. Eu tenho um feeling, pastor. Eu tenho um feeling, eu percebo as coisas. Ou você está ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus falando para você o que você tem que fazer, e se você obedecer, existe uma promessa, uma palavra, uma bênção que vai vir, não só para você, mas a partir de você. É essa aplicação que ele está dando. Existe oração dentro de casa, querido? Ou existe tempo de leitura em casa? Existe tempo de liberar perdão? Existe tempo de jejum em casa? Existe tempo de qualidade que você coloca para Deus, para você ouvir a voz dEle? Porque às vezes Deus dá uma direção para alguém, as pessoas até ouvem, até sabem, mas não faz, não cumpre. Conhecer Deus é muito maravilhoso, mas viver Deus é muito melhor. Você obedecer uma direção mesmo que não faça sentido, você obedecer uma direção mesmo que os seus olhos não conseguem enxergar, é maravilhoso, porque o Senhor é fiel para cumprir, queridos. Esse é o Deus que eu e você temos que colocar, e não mais colocar os nossos orgulhos. Chegou um tempo de tirar a nossa capa, querido. Chegou um tempo de você se colocar diante do Senhor e rasgar as suas vestes. Chegou um tempo de você colocar a sua vida no altar do Senhor. Chegou um tempo de você buscar como você nunca buscou. Chegou um tempo de você colocar a sua casa em oração, querido. Chegou um tempo de você abrir a sua casa para meditar na palavra, para ter louvores, para ter a direção de Deus, para que a sua vida e a sua família esteja debaixo dessa direção, porque no mundo que nós estamos, cada dia mais e cada vez mais estará aí para nos destruir. Essa que é a verdade. Ai de mim, de você, se nós não tivermos uma vida firmada em Deus, em todas as áreas, queridos. Se coloque de pé em nome de Jesus. A maior necessidade de uma família, querido, não é dinheiro. Ouça bem o que eu vou dizer. A maior necessidade de uma família não é dinheiro. Não é dinheiro. É você ter a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A maior necessidade de uma família não é status, não é cargo, não é título. A maior necessidade de uma família é ter a presença de Deus onde você está, onde você estuda, onde você trabalha, onde você vai. A presença de Deus vai com você e você tem discernimento para saber o que é de Deus, o que não é, e para tomar as decisões que você precisa. A sua vida não vai ser mais uma vida de angústia, querido. A sua vida não vai ser mais uma vida de depressão. A partir do momento que você tem essa vida de oração, de busca, de entrega, tudo aquilo que não é do Senhor vai bater em retirada, porque você precisa ter uma vida íntegra em Cristo Jesus, buscar Ele como você nunca buscou, você meditar na palavra como você nunca buscou, querido. Em nome de Jesus, essa é a minha oração essa noite. Essa é a minha oração essa noite.